Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando o porquê eu gosto tanto de Avatar: A Lenda de Aang, e logo veio na minha cabeça em gravar um vídeo também falando o que eu acho sobre a animação A Lenda de Korra. Essa animação que, querendo ou não, é uma continuação direta do que aconteceu em A Lenda de Aang. É exatamente sobre ela que nós iremos comentar aqui com vocês nesse vídeo, onde eu vou fazer uma análise, uma crítica. Na verdade, não é uma crítica nem uma análise, eu vou bater um papo aqui com vocês, o que eu acho sobre A Lenda de Korra. Então, se vocês já assistiram essa animação, vou estar pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu trago análise ou bato um papo com vocês sobre não necessariamente só filmes, vou estar pedindo aqui para você deixar o seu like, certo? Então, sem muita enrolação, bora logo falar sobre essa animação. Bom, A Lenda de Korra, como eu disse com vocês, ela é uma continuação aí do que aconteceu em Avatar: A Lenda de Aang, e eu acho que comparações são inevitáveis. Na minha opinião, às vezes quando as pessoas elas querem muito justificar o porquê elas não gostaram de determinada obra, sempre comparando ela com outras obras, eu acho que são argumentos muitas vezes inválidos, pois essas pessoas elas não conseguem justificar o porquê elas não gostaram de determinada obra, falando que existe algo melhor. Eu vou tentar não utilizar essas comparações direto, a não ser se for para conseguir me comunicar com vocês de uma forma mais eficiente. Bom, em A Lenda de Korra a gente acompanha aí a história da Korra, que é a nova Avatar após a morte do Aang. Só que a grande diferença de A Lenda de Korra é que a gente tem aqui 4 temporadas que elas não necessariamente contam uma história só. Cada temporada tem um vilão diferente, cada temporada tem novas apresentações de personagens e cada temporada tem ali o seu objetivo e fala ali sobre trajetórias diferentes por qual a Korra vai passar. Esse já é um ponto que eu acho muito positivo, ao mesmo tempo que traz algumas coisas negativas, pois cada temporada tem a sua própria história que precisa ser encerrada nela mesma, e isso acaba tornando a história muitas vezes um pouco acelerada. A história de cada temporada é muito interessante, pois, diferente do que a gente vê na Lenda de Aang, a gente vê que a Korra ela trabalha muito mais com a ideologia dos seus oponentes, dos seus vilões, do que necessariamente em confrontos diretos. Você observa que em cada temporada de A Lenda de Korra tem o seu vilão que é muito marcante. Eu gosto de todos eles, mas com certeza de longe a melhor vilã de todas as temporadas aí da Lenda de Korra, na minha opinião, é a Kuvira. Pois além de ela ser muito poderosa, ela é uma personagem muito interessante, que você observa que ela tem aquela postura rígida, firme, e em nenhum momento ali da temporada ela sai dessa personagem, perde a cabeça, ela tá sempre centrada com aquela postura, além de ser uma personagem fisicamente, digamos assim, muito poderosa. Ela é uma excelente dominadora, além de apresentar ali muito perigo para a própria Korra. Cada personagem tem a sua ideologia, eu acho isso muito interessante, a forma como a Korra ela vai lidando, enfrentando a ideologia de cada personagem ao longo de cada temporada é um dos pontos mais altos. Porém, como eu disse, muitas vezes essas temáticas elas acabam ficando nas sublinhas, pois elas não têm tanto tempo para desenvolver. Pois quando você conhece o Amon na primeira temporada, você vê que ele é um cara que facilmente poderia ter ali toda uma trajetória ao longo de tomadas de poder, de reviravoltas, e poderiam aparecer por mais e mais temporadas e ser o grande vilão da Korra, e ao mesmo tempo que você diz isso para todo personagem da Korra, todo personagem, né, que é o inimigo da Korra em cada temporada. Porém, eu não posso dizer que também são interessantes os coadjuvantes, que são os aliados da Korra. Eu acho que muito do que me fez não gostar tanto de A Lenda de Korra são os coadjuvantes que são aliados à Korra, como por exemplo o Mako e o Bumi. Em determinados momentos, em temporadas específicas, eles se tornam personagens mais interessantes, como o Mako. Na primeira temporada, ele tem tudo pra ser aquele personagem que a maioria das pessoas não gosta, que é aquele galanzinho marrento. A partir da segunda temporada, ele já se torna um personagem muito mais interessante. Na segunda temporada, eu acho é onde que ele tem o arco mais legal de se acompanhar, pois ele se torna um policial. Isso cria ali uma jornada ali pro personagem que é muito interessante. E o Bumi, cara, eu sinceramente achei ele uma grande decepção, pois além de ele não ser
um dominador tão bom assim no começo das temporadas, ele é um personagem que não é muito engraçado. Ele claramente tá ali pra ser o alívio cômico, mas em todas as temporadas, em nenhum momento eu consegui dar risada com ele. Eu acho que ele é um personagem que força a barra em diversos momentos, ele se torna muito inconveniente e muitas vezes quando a gente vê que ali a nossa protagonista precisa de ajuda, ele precisa fazer a diferença, muitas vezes ele não faz diferença nenhuma. Mas ele começa a melhorar bastante a partir ali da terceira e da quarta temporada, onde a gente vê que tem uma evolução muito grande, a gente reconhece ali que ele é um grande dominador também de lava, que a gente descobre que é uma subdobra da dobra de terra, e ele vai se demonstrando ser um personagem, ao passar da série, cada vez mais forte, ao ponto de derrubar um prédio praticamente sozinho. Mas eu acho que essa redenção que ele tem ali no final não é o suficiente para você gostar tanto do personagem. Outra personagem que eu não gostei tanto, e das primeiras vezes que eu assisti, eu tinha gostado um pouquinho mais, foi uma das filhas da Toph, que agora eu não vou lembrar o nome dela. Ela é uma chefe de polícia de uma determinada cidade, onde a lenda de Korra se passa 90% dela. Ela é uma personagem ali bem marrenta, serona, ela é uma excelente dominadora de metal. Porém, cara, da primeira vez que eu assisti, eu tinha achado ela muito mais interessante. Dessa segunda vez que eu assisti, e inclusive foi o que me fez ter vontade de estar gravando esse vídeo, eu não gostei tanto dessa personagem. Eu achei ela mais uma personagem ok, eu não tenho tantos pontos negativos pra ficar ressaltando em relação a ela, mas ela é uma personagem que eu achei que ela poderia ter entregado um pouquinho mais. Ela aparece pouco pelo que eu tinha lembrado, tem determinadas temporadas que ela praticamente some, se eu não me engano, é na segunda temporada, ela tem ali o seu papel bem reduzido, pois o grande conflito está acontecendo ali na tribo da Água do Sul e na tribo da Água do Norte, e tem outros personagens que vão aparecendo ali ao longo da temporada que me decepcionaram bastante. Foi o Varric e uma personagem que agora também eu esqueci o nome dela, é a Asumi, se eu não me engano é a Asumi, que até no final da quarta temporada ela acaba dando a entender ali que é um interesse amoroso da Korra. Cara, mas caraca, como que é o nome do personagem que eu acabei de falar? Ele vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, eu vou estar mostrando o nome dele, que agora me deu um branco de vez. Ah, é o Varric, lembrei. Esse cara, mano, ele é outro personagem que claramente tá ali pra ser um alívio cômico. Ele também é aquele personagem que vai ser o grande desenvolvedor da tecnologia que a gente vai vendo ao longo aí de todas as temporadas. Mas ele é um personagem que enche o saco em diversas vezes. Ele demonstra ter muita importância ao longo de cada temporada que vai se passando. Porém, ele é um personagem que muitas vezes me irrita. A Asumi, eu acho que é Asumi, ou Asami, eu acho que é Asami o nome dela. Ela é uma personagem também que eu achei que da primeira vez que eu tinha assistido ela aparecia muito mais, porém dessa segunda vez que eu assisti, achei que ela é uma personagem que tem alguns determinados momentos que ela acaba assumindo também. Ela não tem uma personalidade, pelo menos na minha opinião, tão forte quanto outros personagens que a gente via na Lenda de Aang, ou até mesmo em personagens que a gente vê aí em A Lenda de Korra. Ela é aquela personagem ali que eu não consegui gerar tanta empatia, então quando a gente vê ali um certo desfecho que tem com ela em relação a Korra, não me agrada tanto. Mas a gente pode falar aqui sobre alguns outros personagens que, cara, me cativaram de vez. Quando eu assisti dessa segunda vez, principalmente a Lenda de Korra, eu vi aqueles personagens e eu pensava assim, claramente podia ter uma série só focada neles que eu assistiria sem pensar duas vezes. Que são ali o filho do Aang, que agora também eu esqueci o nome, e os seus filhos. Eu acho que o nome dele é o... esqueci agora, mano, o nome dele. É porque eu tô gravando esse vídeo aqui sem fazer muita pesquisa, sem muito roteiro, mais de conversa, então vão fugir aí diversos nomes aqui, então os nomes dos personagens vão estar aparecendo aqui na tela. Ao longo do vídeo eu vou lembrando o nome deles e vou conversando aqui com vocês. Mas o único filho do Aang que é ali um dominador de ar, cara, esse personagem ele é muito interessante, ele é estabelecido como o mentor da Korra em diversos sentidos, principalmente na questão espiritual, em questões ideológicas de como que a Korra deve se portar sendo o Avatar. Ele é um personagem muito interessante, ele carrega um grande fardo nas suas costas que é explorado em diversos momentos ao longo das 4 temporadas. Isso
é muito legal de se ver ao longo aí da animação, principalmente a forma como ele lida também ali com os seus filhos e com os seus irmãos. Cara, os filhos dele ali são sensacionais. Tem um menininho que é muito engraçado. Ele sim é um alívio cômico que eu acho que poderia ter um destaque maior. A personalidade dele de querer ser um guerreiro e sempre estar no combate é muito legal. Tem a Jinora, que é uma personagem, cara, nossa, a Jinora é pra encantar qualquer um. Ela é uma personagem muito legal e divertida de se acompanhar. E tem aquela filha que seria a filha do meio. Ela é um pouquinho mais apagada, mas quando ela aparece também é uma personagem super divertida. E agora falando sobre a nossa protagonista, cara, eu vou falar o seguinte, a Korra, ela é uma boa personagem, porém o que prejudica ela muitas vezes são as escolhas de roteiro e os desfechos que os roteiristas e até mesmo os diretores das temporadas decidem dar pra Korra. Ela é uma personagem que você observa que ela é muito poderosa. Eu gosto muito da personalidade dela de ser mais cabeça quente, querer ir pra luta, querer bater sempre de frente ali com seus inimigos de uma forma um pouquinho mais ofensiva e até mesmo violenta, fazendo um contraponto muito legal se comparado ao Aang. Porém, sempre quando essa personagem ela precisa fazer a diferença, onde ela precisa bater de frente ali com o vilão e derrotar ele, eu acho que ela acaba sendo muito ineficiente, o que acaba prejudicando ali na sua empatia pelo personagem. Pois muitas vezes quando você assiste um filme onde a gente tem o nosso protagonista, que ele é apresentado pra gente como o grande herói, você vê ele apanhando e passando por superações e passando por cima de diversos obstáculos, é muito interessante. Porém, quando chega nos momentos mais derradeiros, o personagem ele precisa ser eficiente, ele não tem que dar aquelas pipocadas, que é um termo que a gente utiliza muito aí no futebol, que é quando um jogador ele precisa ser decisivo, o cara ele não é, e muitas vezes o que acontece com a Korra, na minha opinião, é isso. Cara, me irrita muito como, por exemplo, na primeira temporada, cara, ela não derrota o Amon. Querendo ou não, o que aconteceu ali com o Amon é que num determinado momento ele acabou fugindo e o seu irmão, spoiler agora, tá? Acaba matando o Amon, e tem um determinado momento ali da série onde ela fala, eu derrotei o Amon. Você derrotou o Amon aonde? Você deixou o personagem fugir e quem acabou matando ele foi o irmão dele, que querendo ou não também era um vilão. Na segunda temporada, eu acho que eles acabam escolhendo ali algumas decisões para a personagem e para todos os conceitos ali do mundo de Avatar que não me agradaram, pois essa questão de criar um Avatar das trevas é algo que acaba mexendo no canon muito profundamente, principalmente levando em consideração tudo que foi apresentado em Avatar: A Lenda de Aang, que eu particularmente não gostei de ter tipo um espírito da luz e das trevas, e o das trevas pode transformar um dominador em um avatar das trevas, é algo que não me agrada tanto, e aqueles bichos gigantes ali no final da segunda temporada, eu acho que vai por um caminho que não é o que faz você gostar ali daquele mundo do Avatar. A terceira temporada eu acho uma das mais interessantes, porém, quando a Korra ela precisa derrotar ali os vilões principais, ela não consegue, ela sempre precisa de ajuda. A Kuvira, querendo ou não, ela derrota, mas derrota meio que naquelas, dando um jogo ali de diálogos, onde ela meio que convence a Kuvira se render, diferente de que, por exemplo, a gente vê ali em Avatar: A Lenda de Aang, onde o Aang claramente derrota ali o Senhor do Fogo, e muitas vezes ele se contém em não machucar o cara, e com a Korra não, sempre quando ela precisa ali derrotar os grandes vilões, ou até mesmo quando precisa salvar algumas pessoas, ela vai apanhando com muitas frequências, ela não consegue de fato ali derrotar muitos vilões que vão aparecendo. Isso acaba gerando uma empatia, pois muitos dos heróis que você acompanha ele por ser legal, por ser o cara que vai vencendo, vai deixando você ali com um engajamento, um espírito maior e um interesse maior de estar acompanhando a história daquele cara. Tudo bem que eu respeito ali as decisões de roteiro que cada diretor e roteirista decidiu dar pra Korra ao longo de cada temporada, mas querendo ou não, essas decisões acabaram tornando a personagem um pouquinho antipática em diversos momentos.
Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque a Lenda de Korra tem muitas coisas que a gente poderia estar falando, poderia gerar uma série de reflexões sobre esse mundo incrível que é a Lenda de Korra e esse mundo, né, dos avatares como um todo. Mas como esse vídeo eu queria mais registrar a minha opinião sobre essa série, sendo realmente aí um bate-papo um pouco mais descontraído, como vocês viram. Tem alguns personagens que são importantes aí para a história, mas eu nem cheguei a comentar sobre eles, porque realmente o vídeo ele precisa ser um pouquinho mais centrado e focado em algumas coisas que eu quero conversar com vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevem no canal e até a próxima semana e até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.